Função seno e função cosseno. Vamos trabalhar aqui a função seno e juntamente com a função cosseno no gráfico. Portanto, temos um círculo trigonométrico onde temos os valores de x, o eixo x, que é o eixo que vamos chamar de eixo de cosseno, e o eixo y, que vamos chamar o eixo dos senos. Sabemos que este ponto aqui para x equivale a 1 e para y equivale a 0. Então, temos 1 e 0. Este ponto, temos 0 para x e 1 para y. Este ponto, o menos 1 para x e 0 para y. E o último ponto, temos o ponto 0 para x e menos 1 para y. Temos os valores, as coordenadas x, y. Lembrando que o raio dessa circunferência é de uma unidade, de 0 até 1, de 0 até 1, 0 até menos 1 e 0 até menos 1. E através desse círculo trigonométrico, vamos montar o desenho no gráfico, o desenho de seno e o desenho de cosseno. Sabendo que o eixo seno é o eixo vertical, é o eixo y, podemos saber estes pontos aqui. Então, vamos começar por 0. Temos lá seno de 0 graus, ou seno de 0 em radiano, que equivale a 0. Por quê? Se eu tenho aqui o ponto 0, 0 graus, e eu quero saber o seno de 0, eu vou até a coordenada do eixo y, que é o eixo de seno, e eu vou achar lá exatamente o 0. Tenho lá seno de π sobre 2 é seno de 90 graus. 90 graus está exatamente aqui. Então, eu quero saber seno de 90 graus, o seno de π sobre 2, eu tenho este ponto aqui, que é o 1. Então, vamos montando este gráfico. Então, eu sei que para x, que eu tenho radiano, é 0, e y é o meu valor de seno. Então, eu tenho 0 em x e 0 em y, exatamente o ponto de origem. E eu tenho 90 graus, π sobre 2, que é exatamente o equivalente a 1. Seno de π, ou seno de 180 graus. 180 graus eu tenho aqui. Então, seno de π equivale a 0. Então, eu tenho aqui 0. Então, eu tenho lá o valor de π para x, a altura de π para x vai até o valor de 0. 0 é exatamente este ponto. Temos lá 270 graus. Seno de 270 graus, que é referente a seno de 3π sobre 2, está exatamente aqui. Para eu achar o seno de 270 graus, ou seno de 3π sobre 2, menos 1. Portanto, eu terei 3π, que está a esta altura para x, ele vai até a altura de y em menos 1. Menos 1 está aqui, então eu terei exatamente este ponto. Então, eu fiz este ângulo. 2π, que é referente a 360 graus, eu terei seno de 360 graus. 360 graus está exatamente aqui. Então, o seno de 360 graus, eu vou até o eixo de seno, que é o eixo y, e tenho lá o valor de 0. Então, seno de 360 graus ou seno de 2π é igual a 0. Então, 360, que é referente a 2π, é igual a 0. O meu ponto estará exatamente aqui. Continuo ainda. Eu tenho 5π sobre 2. 5π sobre 2 é equivalente a 450 graus, ou seja, é 360 mais 90 graus. Equivale a 450, que é a mesma coisa que 90 graus. 90 graus é o que eu tenho aqui. Então, eu posso dizer que seno de 5π sobre 2 é a mesma coisa que seno de π sobre 2, que é referente a 1. O valor de y aqui é exatamente 1. Portanto, eu tenho 5π sobre 2 equivale a 1 positivo. Está exatamente aqui. E é a mesma coisa de 3π. 3π é a mesma coisa que 2π mais meia volta. Então, eu tenho uma volta inteira e mais meia, que refere-se à mesma coisa que 180 graus. 180 graus, eu tenho este ponto aqui. Então, 180 graus, o meu valor de y será igual a 0. Então, eu tenho lá 3π e referente a 0.
E eu também posso fazer a mesma coisa com o negativo. E eu vou ter aqui o valor ao contrário. Então, eu tenho menos π sobre 2. Menos π sobre 2 é uma volta ao contrário. Em sentido horário, eu tenho o valor negativo. Então, eu tenho menos meia volta. É exatamente onde estou aqui. Então, seno de menos π sobre 2 é igual ao valor de y, que é menos 1. Então, aqui nós teremos menos 1. E para achar este ponto no gráfico, eu tenho menos π sobre 2, que é o valor de x, e eu terei ele até menos 1. O menos 1 estará exatamente aqui. E o mesmo ocorre com π, menos π. Menos π é meia volta para trás. Então, se eu tenho aqui, eu vou em sentido horário, eu tenho lá o valor de seno igual a zero. Então, menos π, eu tenho o valor de seno igual a zero, que é exatamente esse ponto aqui. Menos π para x, está a essa altura, e zero para y. Eu vou ligar todos esses pontos para fazer o desenho da função seno. Então, eu vou ligar fazendo as curvas e terei exatamente este desenho de seno. Então, vamos dizer que aqui o rosa é o seno de x, a função seno de x, que é igual a y. E vamos fazer a função cosseno. Então, vamos dizer que cosseno de x é igual a y. E vamos fazer a mesma forma com a função de cosseno. Temos lá o cosseno de, vamos começar por zero, cosseno de zero. O eixo dos cossenos é o eixo horizontal. Então, se eu tenho zero em grau, ou valor de radiano, eu tenho zero. O cosseno de 0 graus é referente a 1. Então, o cosseno de 0 graus é referente a 1. Então, eu tenho lá 0 graus para x e 1 para y. Então, meu ponto de cosseno começa por aqui. Cosseno de π sobre 2, 90 graus. Cosseno de π sobre 2 está aqui, 90 graus, e eu vou até a altura do valor do eixo do cosseno, que é 0. Então, eu tenho π sobre 2, que é referente a 0. π sobre 2, exatamente 0 para y. Cosseno de π, π para x, menos 1 para y. Então, eu tenho lá π, exatamente a 180 graus aqui, e se eu for até o eixo dos cossenos, que eu já estou em cima dele, eu terei menos 1. Então, o valor de π referente a menos 1. π para x e menos 1 para y. 3π sobre 2, que é 270 graus. Se eu for até o eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal, eu terei zero. Então, eu posso concluir que cosseno de 3π sobre 2 ou cosseno de 270 graus é referente a zero. Então, 270 graus tenho aqui ao centro. Cosseno de 360 graus ou cosseno de 2π. 2π é referente a uma volta inteira. Então, 2π é a mesma coisa aqui que 0 graus. Então, eu tenho o valor de π aqui e o valor de x, o valor do cosseno, é referente a 1. Portanto, eu tenho 3π, 2π, exatamente para 2π para x e 1 para y. E depois, 5π sobre 2. Como falamos, 5π sobre 2 é referente a 450 graus, que é igual ao ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, temos o zero. Ou fazemos aqui, como 90 graus, para achar o valor do eixo x, teremos o eixo de cosseno, que é zero. Então, para 5π sobre 2, temos lá o referente a zero. E a mesma coisa, cosseno de 3π. Cosseno de 3π é a mesma coisa que cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Temos aqui 180 graus, que está aqui, o valor de x, que é o valor de cosseno, o eixo do cosseno, que é x, é menos 1. Então, 3π é referente a menos 1. E vamos agora para o lado negativo. Temos lá menos π sobre 2. Então, se eu tenho o valor de π ao sentido anti-horário, o valor negativo vai ser horário. Então, menos π sobre 2 é equivalente a 270, que é
equivalente a 3π sobre 2. E o valor do cosseno será igual a zero, porque aqui, se eu for até o eixo dos cossenos, eu tenho zero. Então, eu tenho π sobre 2 equivalente a zero. Menos π sobre 2 para x e zero para y. E menos π é meia volta em sentido contrário. Então, aqui o meu valor de x será igual a menos 1. Portanto, eu tenho π referente a menos 1, que é este ponto. E vou ligar os pontos da função cosseno. Então, eu tenho esta ligação. Vai ao centro, volta até menos 1, começa a crescer, passa pelo zero, vai até 1, passa novamente pelo zero e assim por diante. Então, eu posso perceber que a função cosseno ela vai começar no eixo y por 1 e vai formar as suas periodicidades. E a função seno ela vai começar de zero e vai também começar a sua periodicidade. Então, podemos perceber aqui a diferença da função seno e da função cosseno. Ambas as funções elas vão ter o domínio para qualquer número real, ou seja, qualquer valor de x que eu tenha, infinitamente para positivo ou infinitamente para negativo, eu terei um valor qualquer de y. Já para a imagem, tanto para a função seno quanto para a função cosseno, eu terei um intervalo de menos 1 e 1. Nunca vai passar de menos 1 e nunca irá passar de 1. Portanto, aqui eu finalizo os gráficos da função seno e da função cosseno. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.